Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então aí mais uma aula de estatística. A ideia da aula de hoje, pessoal, então é trabalhar com uma lista de revisão para a prova 2, né? Na página 90 da apostila, a última página, né? E aí, então, a ideia é a gente trabalhar então nas questões. Eu selecionei, na verdade, uma de cada tipo do conteúdo, né, para a gente estar revisando. E aí fica o combinado, né, que a gente já tinha marcado, então, para a semana que vem, então, fazer a nossa prova 2 pelo questionário do CIGAR, nos mesmos moldes que a gente já estava trabalhando. E daí na outra semana, no dia 9, né, a gente combinou entre os professores, eu não sei se vocês já tiveram aula ontem, já ficou combinado para a apresentação da PPI na terça-feira, dia 9. Foi comentado, beleza, é isso. Então, dia 9 vocês apresentam, né? E no dia 12 tem o prazo final para entregar pelo e-mail, né, a escrita do trabalho. Mas no dia 9, então, durante a minha aula mesmo, né? A gente vai começar um pouquinho mais cedo para dar tempo para todos, né? No dia 9 já se organiza 20h30, daí a gente começa também e pode terminar um pouquinho antes. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar nos exercícios, né, nessa revisão, vou explicar para vocês. E depois também, se vocês tiverem dúvidas sobre sobre o trabalho da PPI, né, se você quer tirar alguma questão, alguma coisa, eu posso ajudar vocês depois de eu explicar a revisão, combinado? Beleza. Vou desligar minha câmera para ficar maior a imagem aqui. Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando ali com algumas questões que eu selecionei para a gente trabalhar, tá? Então, a primeira delas diz o seguinte, ó. Cx segue uma distribuição binomial. Calcule as seguintes probabilidades. Então, vou resolver com vocês a letra A. Foi dado que o valor do N era 5, o valor do K era 1 e o valor do P era 0,2. Quando é dado só esses três valores, né, nessa questão foi dado apenas esses três valores, o que a gente tem que observar, né? Que quando eu tenho esses três dados, eu preciso ainda do Q na fórmula. Só que como o P e o Q são as possibilidades do fracasso e sucesso, sempre tem que lembrar aqui que o P mais o Q é 1. Tá? Então, o P mais o Q sempre vai dar 1, que são as chances de acontecer ou acontece uma coisa ou a outra, né? Ou sucesso ou fracasso. Então, nesse caso, como o P valia 0,2, para completar 1 aqui, precisa o Q ser 0,8. Então, eu tenho que tirar primeiro este dado, identificando que o Q representa o complemento desse valor do P para 1. Então, 0,2 para 1 precisa 0,8. Ok até aqui? Tirado esses dados, foi dado pronto, né? Agora a gente aplica isso na fórmula. Para aplicar a fórmula, a gente usa essa primeira parte aqui. E aí eu vou substituir. O n é 5 e o q é 1. O k é 1. Então, 5 fatorial dividido por 4 menos 1 vezes 1 fatorial. Se você tirar na calculadora o 5 fatorial, vai dar 120. 4 menos 1 é 4 fatorial, que dá 24. 1 fatorial fica 1. Se eu dividir 120 por 24, deu 5. Então, essa parte da fórmula do NK que eu vou precisar aqui, ó, já está pronta, que é o 5. Essa primeira partezinha da fórmula, tudo bem? Para chegar no 5, alguma dúvida ainda para resolver aqui o fatorial usando a calculadora ou abrindo isso aqui como um fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Se vocês não escrevem nada, eu entendo que sim, que entenderam, né?
Agora, se eu vim para esse lado da fórmula, né? Então, o 5 e o 1 aqui eu vou substituir pelo 5, que eu acabei de encontrar. No lugar do P, eu vou colocar 0,2. No lugar do K, vou colocar 1. No lugar do Q, 0,8. E aqui o N menos K, então 5 menos 1 vai ficar 4. Então, 0,2 na 1 fica 0,2. 0,8 na 4, 0,4096. Basta eu multiplicar tudo isso que eu vou encontrar 0,4096. Multiplico isso por 100, eu tenho então a minha probabilidade ali de ter essa distribuição binomial, né, com esses dados, que o P, quando x igual a 1, é de 40,96%. Dúvidas, perguntas em relação à questão 1? Então vamos para 2. A questão 2 é dada uma distribuição normal, padrão, né? Determine a área abaixo da curva que fica, né? Então, da questão 1, né, eu selecionei... para tirar o print. Tudo bem, Elásio. De nada. Questão 2, então, está dito que tem uma distribuição normal padrão e pede para determinar a área abaixo da curva que fica na letra A, à esquerda do Z143. Então, nesse momento aqui, né, é um exercício para a gente treinar a leitura da tabela, né? Então, a gente já tem um valor padronizado, né, que está maior do que o zero, então está aqui o ponto 43, mas vamos cuidar para pintar o esquema das curvas, ó, à esquerda do Z. Então, você procura uma área dessa curva a toda a esquerda dela, ó. Então, eu quero descobrir quanto que mede tudo que está para cá. Então, quando eu olho na tabela o valor padronizado de 143 e encontro 0,0764 vezes 100, deu 7,64%. Esse 7 ponto alguma coisa, ele está aqui, ó, né, nesse lado, 7,64. É esse lado que eu procuro? Não. Esse lado seria se perguntasse aqui a direita, né? Então, como eu quero a esquerda, o que eu sei que essa curva toda mede? Ela mede um total de 100%. Então, se eu pegar e descontar os 7,64 do todo, eu encontro essa área pintada como 92,36. Então, esse é um exemplo, né? Tem várias questões ali, A, B, C, D, que você tem que ir usando a estratégia de pegar só o valor pronto, né? Ele já foi dado o valor, tem que procurar na tabela Z, né? E colocar aqui o que ele pede, né? Se é de esquerda, se é direita, se é entre, se é no meio, né? Fixa o zero sempre no meio e aí você vai usando a lógica para ver aonde que vai cair a distribuição. Lembra que quando procuramos na tabela um valor padronizado, ele sempre é o valor referente ao final da cauda, né? Que pode ser tanto desse lado quanto do outro. Número 2, pessoal. Tranquilo, deu para lembrar? Dúvidas, perguntas? Ok, muito bem. Então vamos seguir. Próxima questão, então, é um problema também de distribuição normal, padrão, onde a gente vai ler, ó, um advogado viaja diariamente de sua casa no subúrbio até o escritório no centro da cidade. O tempo médio da viagem, né, de ida, é de 24 minutos. Então, o mi, que é a média que vai ficar no meio, é 24. Com um desvio padrão, sigma, 3,8 minutos.
Assumindo que seus tempos de viagem sejam distribuídos normalmente, então tem essa distribuição normal de Gauss, qual é a probabilidade de que uma viagem leve pelo menos meia hora? Tá? Então, como eu estou trabalhando em minuto, eu vou converter essa meia hora para minutos. Então, meia hora é 30 minutos. Então, está aqui 30 minutos. O que significa uma viagem durar pelo menos meia hora? Então, qual que é a probabilidade que a viagem leve pelo menos meia hora? Então, aqui tem que ter uma interpretação, né? Que se eu quero que pelo menos ela dure meia hora, eu tenho que garantir que vai essa viagem passar dos 30 minutos, ou seja, ela vai ter que ser mais do que 30 minutos. Então, aí é um probleminha de interpretação, né? Para a gente cuidar para não errar, que não é menos de meia hora, é que a viagem leve pelo menos meia hora, ou seja, se ela vai demorar no mínimo meia hora, significa que eu preciso garantir que essa viagem seja maior do que 30 minutos. Então, eu tenho que pintar o meu gráfico depois do 30. Aí eu vou calcular o z agora, fazendo x menos a média divide pelo desvio. Então, 30 menos 24 divide por 3,8. Então, deu 1,578. Esse é o valor padronizado. A gente vai procurar na tabela. Aqui, ó, quando você tem 3 casas decimais, a nossa tabela só trabalha com 2. Então, a gente olha a última casa aqui, deu 8, é maior do que 5, eu vou arredondar aqui no 7. Então, vai procurar 158 na tabela, né? Então, 158 deu 0,05 vezes 100, deu 5,31%. 5,71%. Então, a probabilidade de que a viagem leve pelo menos meia hora é 5,71% de chance. Então, tá aqui pintado. Cuide que aqui ficou de um slide do outro problema, tá? Não tem nada a ver essa resposta aqui debaixo das alturas. Era um exemplo que eu tinha aplicado na aula de vocês. Então, a pergunta é: qual é a probabilidade de que a viagem leve pelo menos meia hora? Então, a probabilidade é de que 5,71% de chance, né, para a viagem durar, então, pelo menos meia hora, ou durar mais do que meia hora, conforme a gente interpretou. Questão 3, ok? Perguntas, dúvidas? Questão 4, questão 6 agora, tá? Então eu pulei para a próxima, que tem uma de probabilidade. Em uma caixa, 10 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Qual a probabilidade de, ao acaso, eu retirar uma bola vermelha? Então, primeiro vamos anotar aqui qual que é o total de bolas que eu tenho. Então, o meu total de bolas é somar 10 mais 4, 14. Então, a probabilidade de sair uma vermelha é o total de possibilidades embaixo, 14. E em cima, quando eu estou falando de vermelho, eu tenho que olhar quantas vermelhas eu tenho. Então, é 4 sobre 14. Que eu posso escrever isso como fração, né? Simplificar isso aqui por 2. E dividir o 14 por 2. Então, eu tenho 2 por 2, 2. 14 por 2, 2 sétimos de chance. E ainda eu tenho a pergunta. Aí cair uma bola branca.
Então, a chance de ser uma branca é 10, que é o total de brancas, né, sobre o total de bolas, que é 14. Se eu simplificar isso aqui por 2 e por 2, eu vou ter 5 sobre 7. Bem, professor, Sim, tipo, se eu simplifiquei uma vez, eu só simplifico uma vez ou vou simplificando? o ideal, Matias, é simplificar até onde tu não consegue mais, né? Então, por exemplo, aqui o 5 e o 7 já não dá mais para dividir, né? O Sim. 2 e o 7 também não. Sempre tentar deixar, chegar no mínimo possível, né? Tá. E sempre número inteiro, né? E isso sim, para dividir aqui por inteiro, né? É Tá. claro que essa resposta, né, é bastante usual vocês encontrar nos livros de estatística e de matemática como fração, tá? Mas Sim. poderia essas duas respostas estar escrito unitária, né? Você dividiu 2 pelo 7 e ainda, né, então ela poderia aparecer como unitária ou ainda vezes 100 para te mostrar em percentual, né? Então, qual é a probabilidade, né? Poderia também a probabilidade aparecer em termos percentuais. Que a ideia era só dividir o 2 pelo 7 e multiplicar por 100, né? Mas se tiver assim como uma possível questão de prova, vai ter alternativa, né? Então, se as alternativas vão estar em fração, vai estar tudo em fração, né? Não tem um livro que eles vão confundir vocês no ponto de vista de, se uma está em fração e outra está em percentual. A resposta é a chance é as duas estão certas, isso que eu quero dizer, né? Beleza? E até na questão de marcar, não teria isso aqui, não é comum acontecer, você ter a fração e ter ela simplificada, e se não simplificar, tá errada. Não, porque é uma forma diferente de escrever. Essa resposta aqui estaria certa. Mas com certeza, se for uma questão de marcar, a resposta vai estar já simplificada, né? Certo? Vamos ver então mais uma. Não tem mais, acabou. Então, tem um pensamento aí. E aí, pessoal, por hoje era isso. Só vou pedir para vocês aguardar um pouquinho para mim tirar o print de quem está online, né? E aí eu vou ficar à disposição para tirar as dúvidas, tá?